Boa noite, meu nome é Gabriel Penteado Panseri e sou aluno da noite de projeto de sistemas microprocessados. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar o desenvolvimento do programa realizado em Assembly para acionar os dois LEDs conforme as três teclas pressionadas. Bom, a gente tem três botões, então os botões SW1, SW2 e SW3. Conectado às três resistores em terra e também conectado às três portas digitais do Atmega 328P. Então o botão conectado à entrada D2, o botão 2 conectado à porta D3 e o botão 3 conectado à porta D4. Aqui as duas saídas realizadas pelas portas D6 e D7, sendo a D6 para o LED 1 e a D7 para o LED 2. Também os dois LEDs conectados aos resistores em terra. Agora trazendo as funções lógicas utilizadas nos dois LEDs. Então para o primeiro LED a gente tem o negativo de S1 NOR S2 e para o LED 2 a gente tem S1 NAND com S2 conectado a uma ponta do shore e a outra ponta do shore é negativo de S3. Apenas lendo a tabela aqui, então quando nenhum dos botões ele está pressionado, aqui os meus dois LEDs são mantém desligado. Com o S3 pressionado, só o LED 2 ligado. Com o S2 pressionado, nenhum LED deve estar ligado. Aqui só com o S1 não pressionado, só o meu LED 2 deve estar ligado. Com o meu S1 pressionado, apenas o LED 1 deve estar ligado. Quando o S1 e S3 eles estão pressionados, aqui os meus dois LEDs devem estar ligados. Com o S1 e S2 pressionado, apenas o LED 2 ligado. E quando os três botões estão pressionados, aqui nenhum dos LEDs ele deve estar ligado. Trazendo o fluxograma do primeiro LED, então a gente consegue ver que a gente começa o programa e a gente denomina as duas entradas, duas portas de entrada, então a porta D2 é a porta D3, sendo o botão 1 e 2, e a porta D6, que é a saída do LED 1. A gente consegue ver, de acordo com o nosso fluxo, com a nossa tabela lógica, apenas do LED 1. Então, quando a porta D3 ela estiver ligada, que seria o S2, então aqui automaticamente o meu LED ele vai estar desligado. Aqui, se a minha porta tiver como zero e aqui o meu P2 ele tiver como zero também, aqui a gente consegue ver na primeira linha da tabela lógica, também o LED ele tem que estar ligado. Apenas quando a porta D2 estiver ligada, então o meu LED ele tem que acender. Aqui, voltando aqui nas duas pontas para o começo do programa e ficando em loop. Agora trazendo o fluxograma do LED 2, que é um pouquinho maior pela função ser um pouquinho mais complexa. Então a gente agora tem, a gente denomina as três portas de entrada, então a D2, D3 e D4, e aqui com a única porta de saída sendo a porta D7, aqui por conta de ser só o LED 2. Olhando então junto com a tabela das funções lógicas, então a gente consegue ver que tem as duas unificações aqui de acordo com a porta D4, que seria o meu S3. Então se a minha porta D4 ela for 0, aqui ela vai trazer para D3, e se D3 ela for 0, automaticamente o meu LED ele vai estar apagado. Se ele estiver positivo, aqui ele vai testar a porta D2. Se D2 estiver desligado, o meu LED ele vai estar desligado. E se o meu D2 estiver pressionado, então ele vai ligar o meu LED. Agora trazendo para o lado esquerdo da ramificação de D4, então aqui se D4 ele estiver pressionado. Se D4 estiver pressionado e D3 estiver não pressionado, automaticamente ele vai ligar o meu LED também. Caso D3 também estiver pressionado, ele vai verificar D2. Se D2 estiver não pressionado, vai ligar o LED. E se estiver pressionado, que seria a última linha da minha tabela, ele vai desligar o meu LED. Aqui trazendo o fluxograma completo, então a gente começa aqui com o programa. Aqui ele seta todas as entradas e saídas. E ele realiza o fluxograma 1. Ao invés de ele voltar
para o começo do programa. Aqui, na hora que a gente seta o LED 1 como ligado ou desligado, ele vai automaticamente, então, com essa seta e essa seta, para realizar o fluxograma 2. Após ele setar o LED 2 ou como 0 ou como 1, aí ele volta para o início do programa e realiza e fica realizando em loop infinitamente. Agora partindo para o meu programa em Assembly, então primeiramente a gente tem que setar as entradas e saídas, onde a gente realiza aqui no meu Start. Depois a gente vai checar o meu PD3. Se o meu PD3 ele estiver como acionado, então ele vai pular a linha caso estiver acionado. Então ele vai colocar o meu LED 1 como off. Aqui ele vai jumpar para essa função, onde aqui ele seta, ele dá um clear no meu bit da porta 6C, minha porta D6, e ele vai dar um jump no meu check PD4 para o LED 2, aqui realizando nessa função aqui. Aqui estou trazendo na ponta esquerda aqui do meu PD3, caso o meu PD3 for como 0, ele vai ter que checar o meu PD2. Então ele vai checar o meu PD2, caso dê como 0, ele vai colocar aqui o meu LED 1 como off, e caso dê 1, ele vai colocar como on. Aqui estou trazendo a função on, então ele vai setar aqui como 1, aqui é a minha porta D6. E aqui também, aqui partindo para PD4, para checar para o meu LED 2. Então aqui partindo para o meu check do PD4, então aqui caso for 0, então caso for 0, aqui eu coloco a função check PD3, caso o meu LED 2 aqui, caso o meu PD4 for 0, então ele vai partir direto para essa função aqui. Aqui, caso o meu PD3 for 0, ele vai colocar como off o meu LED 2. Caso for 1, ele tem que checar o meu PD2, então ele vai checar o meu PD2. Aqui, se o meu PD2 ele for 1, ele vai acionar o meu LED 2, aqui fazendo um turn LED 2. Então, ele vai colocar um SB na minha porta D7, então acionando o meu LED 2. E caso for 0, ele tem que desligar o meu LED 2, aqui, então desligando o meu LED 2. Aqui só trazendo na ponta esquerda de PD4, então trazendo na ponta esquerda de PD4 caso for verdadeiro. Então aqui, caso for verdadeiro, ele vai partir para o true. Então ele pula direto para essa função. Aqui, caso o meu PD3 for 0, ele vai acionar o meu LED 2 direto. Caso for 1, ele tem que checar o meu PD2. Então ele vai checar o meu PD2 nesse cara aqui. Se o meu PD2 ele for 1, aqui, ele vai desligar o meu LED. Caso for 0, ele tem que ligar o meu LED aqui. Então, trazendo para essa função, o turn off, tanto o turn off quanto o turn on, ele tem que pular já direto aqui para checar o meu PD3 para o LED 1. E aqui fica em loop infinito, trazendo aqui meu código em Assembly. Aqui trazendo em Arduino, então aqui a gente tem as 3 entradas digitais, junto com as 2 saídas digitais, ali o terra junto com a voltagem. Trazendo aqui, então a gente tem o SW1, SW2 e SW3, junto com o LED 1 e o LED 2. Aqui vou seguir a tabela verdade, então aqui, quando os 3 botões não estão pressionados, aqui nenhum LED liga. Quando o meu botão 3 a gente pressiona, o meu LED 2 vai ligar. Quando o meu segundo botão estiver pressionado só, nenhum LED vai ligar. Aqui, se esses 2 botões eles estão pressionados, então aqui o meu segundo LED ele liga. Caso o meu primeiro botão seja pressionado, aqui só o meu LED 1 tem que ligar. Aqui, caso eu clique no LED 1, no botão 3 aqui, conjuntamente os 2 LEDs ligam. Se o meu botão 1 e o meu botão 2 estiver pressionado, aqui só o meu LED 2 vai ficar ligado.
E, caso os 3 botões estiverem pressionados, aqui nenhum LED vai ficar ligado.